Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara realiza homenagens pelo Dia do Professor de Educação Física. Receber uma homenagem dessa em vida não tem preço. Tribunal Regional Eleitoral promove o Sabadão da Biometria. E o Museu da República bate recorde de visitação e se firma como uma das maiores opções de lazer na cidade. O museu é um complexo, ou seja, o jardim faz parte do museu, o palácio faz parte do museu, o cinema faz parte do museu. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da homenagem da Câmara do Rio aos profissionais de educação física. A maior comenda da casa foi entregue ao presidente do Conselho Regional de Educação Física. Outros profissionais foram agraciados com moções. A cerimônia foi presidida pelo vereador William Coelho e contou com a participação do secretário municipal do Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos, Felipe Michel. A solenidade, em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física, reuniu representantes do setor que contribuíram para o desenvolvimento da atividade. Entre os homenageados que receberam moções, Antônio Carlos da Silva Melo, profissional de educação física e preparador físico do Vasco. Eu nunca pensei em fazer nada na vida a não ser educação física. E receber uma homenagem dessa em vida não tem preço. A importância, o significado, para mim, é extremo. Eu acho que, dentre algumas homenagens que eu recebi na vida, essa foi a mais importante. O Dia do Profissional de Educação Física é comemorado em 1º de setembro. A data está relacionada ao decreto federal que regularizou a função e foi oficializada por uma lei federal em 2006. O profissional é responsável por manter o corpo humano em ação e saudável. O presidente do Conselho Regional de Educação Física, Rogério Silva de Melo, recebeu a medalha Pedro Ernesto. 21 anos atrás, a nossa profissão foi regulamentada, mais precisamente no dia 1º de setembro. E nós aproveitamos essa data, esse mês, para comemorar, junto aos profissionais, a mudança. Uma mudança radical que houve na profissão, que a partir do momento que ela foi regulamentada, nós passamos a ser respeitados com uma profissão. Regulamentação para as atividades dos hostels e permissão para os táxis circularem nos corredores do BRT. Esses foram alguns dos projetos de lei aprovados essa semana no Legislativo Carioca. A Câmara aprovou em segunda discussão o projeto do vereador Marcelino da Almeida, que cria o bairro Jabur, a partir da divisão do bairro de Senador Camará, na Zona Oeste. Também foi aprovado em segunda discussão o projeto do vereador Leonel Brizola, que incorpora o nome da cantora Beth Carvalho ao Parque de Madureira, que passa a se chamar Parque de Madureira Beth Carvalho. A vereadora Vera Lins comemorou a aprovação do projeto dela em segunda discussão, que permite a circulação de táxis com passageiros pelos corredores do BRT em toda a cidade. O taxista vem já há algum tempo sendo bastante prejudicado, então eu acho que com esse projeto que nós agora conseguimos aprovar em segunda discussão, aonde os taxistas podem usar ali
a linha do TRT, do BRT, com eles já embarcado, será de grande valia para eles. Ou seja, eles vão ganhar tempo com isso, né? Onde hoje que existe junto ao táxi uma concorrência muito desleal por esses aplicativos. Os vereadores aprovaram em segunda discussão lei de autoria de várias comissões que cria mecanismos para cumprir a lei do silêncio, principalmente em áreas residenciais. É um projeto de um terreno da prefeitura para ser vendido que não tem parâmetro urbanístico. Vai colocar parâmetro urbanístico que não é muito adensado, porque ele é próximo do aeroporto de Jacarepaguá, para que se tenha valor agregado, para que se possa vender. Bombeiros ocuparam parte das galerias para acompanhar a votação do projeto do Executivo, que estabelece a criação de brigadas civis em locais públicos e privados, por onde passem pelo menos 1.000 pessoas por dia. O projeto foi aprovado em segunda votação. Outro projeto que virou lei e foi a sanção do Executivo foi o que regulamenta os hostels no município do Rio. O autor é o vereador Rafael Aloysio Freitas. Esse projeto vai ser muito importante para esses empreendedores que, desde 2009, vieram para a cidade do Rio, chamados pelos grandes eventos, e a legislação nunca mudou para que eles pudessem ter oportunidade do seu licenciamento. Então, é uma atividade econômica muito importante para uma cidade com vocação turística, e esse projeto vai ajudar a regulamentar todas essas pessoas que estão aqui querendo investir no Rio de Janeiro. E um outro projeto discutido na Câmara esta semana foi o de autoria do vereador Eliseu Kessler, que cria mecanismos de proteção às crenças e aos dogmas religiosos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Qualquer livre pensamento ou opinião nas manifestações públicas, mas as religiões também devem ser respeitadas. E esse projeto de lei dá respeitabilidade às religiões. O vereador Tarcísio Mota pediu mais tempo para discutir o projeto. A justificativa do projeto, nesse ponto de vista, que o vereador aqui apresenta, não se coaduna com o que o projeto faz de fato. Portanto, eu estou pedindo aqui algum tempo para que a gente possa encontrar um caminho que não venha, neste ponto de vista, aferir e fazer com que nós, senhor presidente, e aqui eu chamo a atenção, venhamos a aprovar mais um projeto que daqui à frente vai ser derrubado no Tribunal de Justiça, porque é um projeto que não tem o mínimo cuidado de pensar aquilo que é competência nossa como legisladores para poder fazer sobre o assunto, que é o assunto da liberdade religiosa, que é o assunto da laicidade do Estado. O projeto é simples, o que nós temos que fazer aqui hoje é votar apenas a defesa da sociedade. Então, quem é crente, quer fazer marcha para Jesus, então vai se manifestar, mas deixa a religião dos outros em paz. É católico, vai se manifestar, deixa a religião dos outros em paz. Existem algumas ponderações a serem feitas sobre o projeto, mas existe uma questão que eu já conversei ali com o vereador Eliseu Kessler, por exemplo, que eu pessoalmente fico muito desconfortável. É saber quem vai determinar que uma determinada manifestação ela foi ofensiva ou não. Quem irá determinar se aquela determinada manifestação vai ser multada ou não? Pessoalmente, não entendo que isso seja papel de uma guarda municipal. O artigo da Constituição que define quais são os órgãos da segurança pública cita a Guarda Municipal para dizer que a Guarda Municipal não é um órgão de segurança pública. Essa Guarda Municipal, que deveria cumprir a sua atribuição de vigilância patrimonial, agora está quase virando uma guarda talibã, que vai andar pelas ruas com a prerrogativa de avaliar se o cidadão está respeitando ou desrespeitando a religião de alguém. O vereador Babá pediu a retirada do projeto da pauta. A bancada do pessoal, caso aprovado, vamos entrar na justiça porque é inconstitucional. A sessão terminou sem que o projeto fosse votado. Comissão de Transportes e Trânsito realiza audiência pública para debater estudo da COP, o FRJ, sobre aplicativos de transporte. Secretário Municipal de Meio Ambiente participa de audiência da CPI das enchentes. E no balanço legislativo, um resumo das atividades desta semana na Câmara do Rio. E você vai ver no próximo bloco: Museu da República comemora o aumento de visitantes.
Não perca o Rio TV Debate com o tema Lei Maria da Penha. Para falar sobre o assunto, recebemos a subsecretária de Políticas para a Mulher, Joyce Braga, a major da Polícia Militar, Cláudia Moraes, subchefe do Escritório de Programas de Prevenção da Polícia Militar do Rio de Janeiro e a doutora Carla Araújo, promotora de Justiça. Segunda-feira, às 14h, Rio TV Debate. Tô te esperando. O Tribunal Regional Eleitoral realiza nesse sábado o Sabadão da Biometria. Os postos de atendimento estarão de plantão das 9 às 15 horas para fazer o cadastramento biométrico dos eleitores. Na cidade do Rio de Janeiro, a biometria não é obrigatória para as eleições do ano que vem. A meta do TSE para a obrigatoriedade da biometria em todo o Brasil é 2022. Aqui no Rio de Janeiro, em 2020, vai ser obrigatório para os 7 municípios que já têm e ainda para os 35 que a gente está em processo de revisão de eleitorado. A gente começou ao longo de junho, na última segunda-feira, começamos o último município e as revisões vão até dezembro. Todo eleitor que já validou a biometria nas últimas eleições e que não teve mudança de município, ele não precisa comparecer a esse procedimento de revisão de eleitorado. Então, ele tem como descobrir isso acessando o site do tribunal, seja pelo celular ou pelo computador. Ele vai entrar com alguns dados dele pessoais e aí o sistema vai dizer para ele se ele está dispensado ou não de fazer a revisão de eleitorado. Então, além dessas pessoas que a gente teve os dados importados do Detran, que foi uma economia grande, a gente também tem os próprios eleitores que já fizeram a revisão de eleitorado ou já coletaram biometria na própria Justiça Eleitoral. Mais de 6 milhões de eleitores ainda não fizeram a biometria no estado do Rio. O eleitor deve levar o título, documento com foto e comprovante de residência. O TRE recomenda o agendamento do serviço pela internet, mas vai distribuir senhas para quem for direto ao posto. Quem não comparecer dentro do prazo terá o título cancelado, ficando impedido de votar, de receber benefícios sociais, como Bolsa Família, de obter passaporte, além de outras dificuldades. Além do cancelamento, dá o problema da parte eleitoral, ainda dá problema no resto da vida civil da pessoa. Então, por exemplo, ao ser cancelado o título de eleitor, o CPF da pessoa fica suspenso. Essa suspensão do CPF gera alguns problemas, por exemplo, como abertura de conta bancária. O título de eleitor cancelado impede a matrícula em faculdades públicas, impede a obtenção de crédito nas instituições bancárias públicas. E o principal problema em relação à população de baixa renda, por exemplo, são acesso a alguns serviços sociais. Então, alguns benefícios, como, por exemplo, o Bolsa Família, podem ter algum tipo de restrição, porque com o cancelamento do título de eleitor, suspende o CPF, e esse problema no CPF pode dar algum problema no recadastramento ou na obtenção de algum benefício social. Termina nesse sábado o prazo para licenciamento sanitário das empresas e pessoas físicas com atividades que têm as residências como ponto de referência. Já para veículos especiais, reboques e trailers, o prazo foi adiado para 30 de setembro. A Prefeitura também estendeu o prazo de licenciamento para ambulantes, feirantes, food trucks e food bikes. A data limite passou para 30 de novembro. Para conseguir a licença, o interessado precisa acessar o portal Carioca Digital no endereço www.carioca.rio. Ele reúne o Palácio do Catete e uma extensa área verde que recebe inúmeras famílias, principalmente nos fins de semana. O Museu da República não para de bater o recorde de frequentadores. A cada mês, a atração recebe mais visitantes e se firma como uma das maiores opções de lazer da cidade. Uma edificação e um jardim erguidos sobre um aterramento de mangues no século XIX é hoje uma das principais atrações da cidade do Rio de Janeiro. Em seus 23 mil metros quadrados, o Museu da República, que reúne o Palácio do Catete e uma extensa área verde, vem mês a mês batendo recordes de visitação. Em julho, foram 33.576 pessoas participando de atividades culturais, festivais gastronômicos, feiras de fotografia, artesanato, saraus, cineclube, workshops e palestras. Museologia social, que é uma museologia que tem uma atenção especial para o público. E, na verdade, nós alteramos mesmo esse conceito. Para nós, o museu não é o palácio, o museu é um conjunto, né? O museu é um complexo, ou seja, o jardim faz parte do museu,
o palácio faz parte do museu, o cinema faz parte do museu, a seresta faz parte do museu, a nossa reserva técnica faz parte do museu, e todo esse complexo, portanto, tem uma vida muito dinâmica, né? E as pessoas, os próprios visitantes estão compreendendo isso, porque eles podem usufruir do museu não apenas no palácio, porque temos exposições realizadas no jardim, né? E o jardim tem uma vida intensa, uma vida cultural, uma vida ambiental, né? Bastante especial, com animais, com tudo mais. Como também liberamos o acesso à grama, isso é uma maravilha de se ver, né? As mães com bebês, né? Os mais velhos passeando, fazendo exercícios, mas usufruindo. Tombado desde a década de 30 pelo recém-criado Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o atual IPHAN, o Museu da República foi construído entre 1858 e 1867 pelo fazendeiro Antônio Clemente Pinto, o barão de Nova Friburgo, e tornou-se símbolo de poder econômico da elite cafeicultora e escravocrata do Brasil. A luxuosíssima decoração retrata o mito grego de Psique e Eros, entre outras musas e heróis. Em estilo neoclássico, o jogo simétrico foi possível por meio de vitrais verdadeiros atravessados pela luz de um lado e vitrais falsos na parede oposta. O prédio conta ainda com passagens secretas, como este elevador por trás de uma aparente porta comum. Um dos homens mais ricos do Império, neste quadro, o Barão de Nova Friburgo apresenta suas posses. Planta de uma estrada de ferro, as fazendas pertencentes a ele na região serrana, traje de gala, medalhas, condecorações e até uma maquete do próprio palácio. A esposa, Laura Clementina da Silva, também é retratada como uma prenda. Passados mais de 20 anos da morte dos nobres, em 1896, o palácio foi adquirido pelo governo federal para sediar a Presidência da República, anteriormente instalada no Itamaraty, no centro da cidade. Sede do poder republicano por quase 64 anos, o Palácio do Catete abrigou 18 presidentes e intensas articulações políticas da história do Brasil. O suicídio de Getúlio Vargas foi o desfecho de uma das mais contundentes crises políticas do país. O quarto onde o presidente dormia é mantido nas mesmas condições daquele fatídico 24 de agosto de 1954 e uma das principais atrações do museu. O pijama com a marca da bala está em exposição até novembro. Esse pijama fez parte dos laudos, etc., e ele hoje é parte do acervo do Museu da República. Como se trata de um tecido frágil, né, nós utilizamos uma técnica que é de apresentar o pijama, expor o pijama ao público durante 3 meses e durante 9 meses ele fica guardado em reserva técnica, bem acondicionado. Além das mostras permanentes, o Museu da República abriga exposições de curta duração. E as atrações convivem em harmonia, atravessando gerações. Neste mesmo ambiente em que Juscelino Kubitschek tomou posse, uma obra de arte contemporânea se integra perfeitamente à instalação. JK foi o último a presidir o país do Catete e encerrou a era presidencial do edifício, transferindo a capital federal para Brasília em 1960. O tapete vermelho do hall de entrada, o subir e descer das escadarias expressavam poder. Do lado de fora, os monumentos suntuosos dividem espaço com carrinhos de bebê. Até mesmo em dias de tempo fechado, a frequência do público é intensa. O palácio só não funciona às segundas-feiras e tem entrada gratuita às quartas e domingos. Já o parque fica aberto diariamente de 8 às 8. O cenário inspira fotos, gravações de clipes musicais e até de um documentário, Um Jardim Singular, de Mônica Clems, já exibido no Museu de Arte Moderna de Nova York. O complexo arquitetônico recebeu um investimento de R$ 971.842, que foi comemorado como um presente pelos 130 anos da República, que se completam em 2019. Esse aporte de recursos ele foi muito especial, porque ele será aplicado na reforma elétrica dos anexos 1 e 2. E para nós isso é uma obra necessária, de extrema urgência, e também significa a garantia de segurança, de
conservação para todo o museu. Então, no momento, nós estamos na finalização do termo de referência, do projeto básico, para que o processo licitatório aconteça agora no próximo mês de setembro. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima.